Narcisista. Uau, que palavra, não é? A gente ouve em todo lado. Parece que virou a arma preferida em discussões ou, sabe, aquele rótulo fácil para colar em alguém de quem a gente não gosta. Mas o que isso significa de verdade? Nesta análise, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desmontar essa palavra. Vamos viajar desde o seu uso na cultura pop até as suas raízes, bem lá no fundo da psicanálise. O objetivo é entender a diferença gigante que existe entre um simples insulto e um conceito psicológico sério. Então, vamos lá! Pois é, a grande questão é mesmo essa, não é? Quando a gente aponta o dedo e diz fulano é narcisista, o que estamos a fazer, na verdade, é um diagnóstico sério ou é só o insulto do momento? Porque o perigo é que, de tanto usar a palavra de qualquer maneira, ela acabou por se esvaziar. Estamos a falar de um conceito psicológico super complexo, com mais de 100 anos de história, que virou quase nada. E o problema dessa banalização toda é que ela distorce completamente a nossa percepção. Hoje em dia, narcisista serve para tudo, né? É aquela pessoa que tira selfies demais, é o chefe arrogante, é um ex-parceiro que foi super egocêntrico. No fundo, é qualquer pessoa que nos frustra ou nos irrita. E ao fazer isso, ao esticar tanto a palavra, a gente tira-lhe todo o peso clínico e, pior, deixamos de ver as dinâmicas bem mais profundas e sérias que ela deveria descrever. Ok, então para entender isto a sério, a gente precisa de fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá atrás, mesmo ao início de tudo. O nosso ponto de partida, Sigmund Freud. Sim, o pai da psicanálise. Foi ele quem pegou nesta ideia de narcisismo e a trouxe pela primeira vez para o mundo da psicologia. E aqui vem a primeira surpresa. Ao contrário do que a gente pensa hoje, para Freud, o narcisismo não era, à partida, uma coisa má. Longe disso, ele via-o como uma fase super importante e normal do desenvolvimento de uma criança. Pensem assim. Primeiro, a gente tem que aprender a amar-nos a nós mesmos, a investir essa energia em nós, para só depois conseguirmos amar os outros. É um passo fundamental para nos tornarmos adultos funcionais. E para explicar aquela tensão interna que toda a gente sente, Freud veio com dois conceitos-chave. Imaginem isto. De um lado, temos o eu ideal. Aquela memória lá do fundo da infância, de quando nos sentimos perfeitos, o centro do universo, sabe? E do outro lado, temos o ideal do eu, que é aquilo que a gente quer ser, a versão de nós que é moldada pela cultura, pelos pais, pela sociedade. E a nossa vida psicológica é, em grande parte, o cabo de guerra entre estas duas forças. Muito bem. Agora a história dá uma volta. Depois de Freud, aparece outra figura gigante, um psicanalista chamado D.W. Winnicott. E ele muda completamente o foco. A ideia dele era: esqueçam a ideia de que nos podemos entender sozinhos, isolados. Para Winnicott, a chave para tudo está no nosso primeiro relacionamento, está no olhar do outro. E esta frase dele resume tudo na perfeição. O que ele queria dizer é que um bebê sozinho, isolado, isso nem sequer existe. O que existe é a dupla, o bebê e quem cuida dele. Toda a nossa noção de eu, a nossa sensação de existirmos, nasce ali, naquele primeiro encontro, naquela dança silenciosa com o nosso cuidador. É poderoso, não é? Isto tudo levou a desenvolver a sua grande teoria do amadurecimento. E aqui a mudança em relação a Freud é, uau, radical. Enquanto Freud olhava para dentro, para os conflitos da nossa mente, Winnicott vira o holofote para fora, para o ambiente. Para ele, a saúde emocional não é algo que simplesmente brota de dentro de nós. Não. Ela é construída na qualidade daquela primeira relação, na capacidade do cuidador de perceber e responder ao que o bebê precisa. Mas, claro, esta teoria também tem um lado mais sombrio, porque se tudo depende desse primeiro espelho, o que acontece quando esse espelho não funciona? Quando o rosto do cuidador não reflete o bebê? O que acontece quando o espelho se parte? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando o cuidador não está em sintonia? Quando é invasivo demais? Ou, talvez pior ainda, quando é indiferente? Bem, o desenvolvimento saudável simplesmente para. E isto não é só uma falha de percurso. É um trauma profundo. Pensem nisto como uma espécie de reação em cadeia. Passo 1, o bebê, instintivamente, procura conexão, procura ser visto. Passo 2, o ambiente falha, não responde, é indiferente. Passo 3, para se proteger dessa dor imensa, o eu da pessoa fecha-se em copas, constrói um muro à sua volta e retira-se para um tipo de amor próprio que é pura defesa. E atenção, isto já não tem nada a ver com o narcisismo saudável de que Freud falava. Isto é uma fortaleza construída tijolo a tijolo pelo trauma. E a indiferença é talvez a pior parte. É uma espécie de violência silenciosa. É a experiência de não ser visto, de basicamente não existir para a pessoa mais importante da nossa vida. E esse desencontro inicial não causa só solidão, causa algo muito mais profundo. A pessoa cresce sem saber quem é,
porque nunca teve um espelho, um reflexo de confiança que lhe dissesse: ok, agora vamos dar mais um passo em frente para um conceito mais recente e, francamente, mais pesado, que foi construído em cima de tudo isto que vimos. Um psicoanalista chamado Paul-Claude Racamier, já nos anos 80, identificou uma estrutura de personalidade muito específica a que ele deu o nome de perversão narcísica. E aqui é super importante sermos precisos. Perversão narcísica não é só ser-se egoísta ou arrogante, é muito mais do que isso. É uma estratégia de sobrevivência mental em que a pessoa precisa literalmente de desumanizar e de controlar os outros só para se sentir viva, para sentir que existe. O outro não é uma pessoa, é uma ferramenta, um objeto usado por tentar remendar uma autoestima que está em cacos. Claro que ao ouvir isto, a pergunta que surge logo é: espera aí, mas isso não é o mesmo que psicopatia? É uma pergunta muito comum. E a resposta, bem, não é um simples sim ou não. É um pouco mais complexa. A grande diferença está no ponto de vista. A psiquiatria, que nos fala do transtorno de personalidade antissocial, foca-se nos comportamentos que a gente pode ver e medir. A falta de remorso, a impulsividade, etc. A psicanálise, de onde vem este conceito de perversão narcísica, olha para a dinâmica da relação. Foca-se naquela necessidade interna, desesperada, de anular a outra pessoa para se conseguir sentir alguém. A motivação é diferente. Ok, fizemos esta viagem toda, desde Freud até hoje. E agora a pergunta é: para que serve tudo isto? Por que é tão importante perceber estas diferenças todas, em vez de ficarmos só pelo rótulo fácil? É importante porque esta viagem nos mostra que narcisismo não é uma coisa única e estática. Vimos como o conceito evoluiu, começou com Freud a falar de uma fase saudável de amor próprio, passou para Winnicott, que o viu como uma defesa contra feridas muito precoces, e chegou a Racamier, que o descreve como uma dinâmica relacional que é puramente destrutiva. São coisas muito diferentes. E isto é, super atual. Porquê? Porque a nossa cultura hoje em dia celebra a autopromoção, a imagem perfeita, o sucesso a todo custo. Pensem nas redes sociais, naquela busca constante por validação, por likes. É o terreno perfeito para que estas dinâmicas narcísicas, sejam as mais defensivas ou as mais destrutivas, não só apareçam, como sejam aplaudidas e recompensadas. E é aqui que a gente fica, com esta pergunta a ecoar na cabeça. Numa era que nos recompensa por nos promovermos, onde é que está a linha? Onde é que acaba o amor próprio saudável e começa a recusa em ver o outro como uma pessoa real, com sentimentos e uma vida própria? Talvez este seja mesmo um dos maiores desafios do nosso tempo. E perceber a história do narcisismo, bem, isso não é só uma curiosidade académica, é uma ferramenta essencial para a gente se orientar, para navegar as nossas relações e o mundo complicado em que vivemos.